Escola Bíblica Dominical, fonte de aprendizado do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina, estado do Paraná. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, dos seus alunos, enfim, de toda a Igreja do Senhor a qual você pertence. Que a bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores, esteja derramada sobre você no decorrer da ministração desta aula. Nós estaremos hoje estudando a nossa lição de número 2 da Escola Dominical do dia 8 de outubro de 2023, cujo título é Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Esse trimestre nós vamos falar o trimestre todo sobre missões. O comentarista desse trimestre é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que é teólogo, escritor e é pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, estado do Paraná. E aqui o tema desse trimestre é Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Essa é a nossa esperança, que Jesus venha em breve, porque as coisas estão ficando difíceis, estamos vivendo tempos trabalhosos, dias maus, mas nós sabemos que o Senhor está conosco e nada poderá nos abalar. O texto áureo desta lição de hoje está baseado em Gênesis capítulo 17, versículo 4, palavras ditas pelo nosso Deus a Abraão quando disse: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. A verdade prática nos diz: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. E realmente, o amor de Deus é a verdadeira motivação. Se não fosse o amor de Deus, nós não seríamos motivados a realizar a sua obra. A leitura bíblica em classe desta semana está baseada em Gênesis capítulo 12, versículos do 1º ao 3º, de 1 a 3, e no capítulo 17, do versículo 1º ao 8º. Diz assim, Gênesis 12, 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão, que até aqui ele era Abrão, né? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 17, a partir do versículo 1º até o 8º agora. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão, e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Então, esta é a leitura bíblica em classe. Nós vamos agora para a introdução da nossa lição. Nesta lição de hoje, nós vamos estudar o desafio missionário de apresentar o Evangelho a outras culturas. Para isso, nós vamos analisar como Deus se revela nas Escrituras a partir da escolha de uma família, é a família de Abraão,
para alcançar todas as famílias da terra. Perceberemos que todo esse movimento transcultural da missão cristã está fundamentado na natureza amorosa de Deus Pai. O que motiva, eis uma pergunta, o que motiva um missionário a atravessar culturas para apresentar o Evangelho de Cristo? O que motiva esse missionário é o amor de Deus por meio da entrega de seu único Filho, Jesus Cristo, que também nos amou a ponto de dar a sua vida pelo resgate da raça humana. A palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe barreiras da cultura de um povo ou de uma civilização para apresentar o amor de Deus. Isto implica interação com todos os grupos étnicos da terra, com diferentes aspectos da vida das pessoas. Na lição desta semana, veremos também que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da terra. Este processo se deu por Abraão, por sua família, pela nação de Israel, pela pessoa de Cristo Jesus e, finalmente, pela igreja. Assim, contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor como a base de toda a prática missionária dos cristãos. Esta lição tem 3 objetivos específicos. O primeiro deles é explicar a natureza missionária de Deus. O segundo é enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental. E o terceiro é estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Vamos então para a nossa primeira parte, que vai falar sobre a natureza missionária de Deus. O nosso primeiro subponto vai falar sobre a natureza missionária de Deus no chamado de Abrão. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, que são os 4 primeiros versículos da nossa lição bíblica em classe. É muito pertinente quando falamos que Abrão é o pai da fé. Embora a Bíblia não deixe explícito esta colocação, mas nós devemos observar a fé desse patriarca. Ele é considerado pai da fé, embora a Bíblia, repito, a Bíblia não diz que Abraão é o pai da fé, mas ele é considerado assim porque ele teve uma fé inabalável. Deus dá a ele uma ordem expressa que deveria ser cumprida imediatamente. Esta expressão, sai-te da tua terra, não foi uma opção, uma alternativa, foi uma ordem expressa. Deus disse a ele, é um chamado. Abrão, sai-te da tua terra. Então é um chamado de Deus para ir a um lugar que a princípio ele nem sequer conhecia. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Não podemos também nos esquecer que junto com a ordem veio também uma promessa. Deus deu a ele uma ordem, sai da tua terra, da terra do teu pai, da tua família, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Veio esta ordem, mas veio também a promessa, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás grandissimamente abençoado. Olha o que diz Gênesis capítulo 12, versículo 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele não titubeou ao receber a proposta do nosso Deus, ele foi obediente ao chamado. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo inteiro, por meio da descendência de Abraão. Então, é uma bênção para o mundo inteiro através da descendência de Abraão. Nesse sentido, Paulo escreve que essa bênção se refere ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Gálatas 3, versículos 8 e versículo 16. Assim sendo, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro, para o cosmos. Deus providenciou esta salvação de forma universal. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade, e não diz e as posteridades, como se falando de muitas posteridades, mas de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo.
É isto que Paulo escreve em Gálatas capítulo 3, versículo 16. Por isso podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Sob ponto número 2. A missão como atividade de Deus. O nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Para que possamos conhecer a missão como atividade de Deus no mundo, é necessário voltar à revelação especial que esse Deus missionário fez na sua palavra. Nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1, que é o texto bíblico básico de nossa lição, de nossa leitura em classe. Nós vemos um Deus soberano, um Deus excelso, o supremo criador de todas as coisas, se relacionando com um homem limitado por sua faixa etária. Abraão já tinha 99 anos quando o Senhor lhe apareceu e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Ali, Deus já lhe faz promessas dizendo: e porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Olha que concerto, que aliança, que promessa que Deus lhe faz. Para resolver as limitações de Abraão por causa da sua avançada idade, de Abrão, porque até então ainda o seu nome não tinha sido mudado, né? Para resolver então as limitações de Abrão, Deus muda-lhe o nome, porque Abrão significa pai elevado, mas Deus lhe muda o nome para Abraão, que significa pai de uma multidão. Isto tudo para reafirmar a sua aliança que transcenderia o cumprimento geográfico da promessa feita. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e conforme o capítulo 17, versículos 5 e versículo 8. Aqui fica clara a missão de Deus como sua atividade missionária no mundo. Isso tudo ele faz agindo pela sua graça, pelo seu favor imerecido para conosco, visando reconciliar consigo mesmo este mundo perdido que lhe pertence e lhe rejeita. Veja o que diz o Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. É tudo do Senhor, nós somos do Senhor, este mundo é do Senhor, né? E então ele faz isso agindo pela sua graça, visando reconciliar consigo mesmo este mundo perdido que lhe pertence e que lhe rejeita. Isto é, veja o que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, ele escreve assim: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus nos reconciliou com ele através da morte de Cristo. A Bíblia diz que a parede que nos impedia, Deus derrubou, e dois povos que existiam, os gentios e os judeus, Deus derrubou a parede de separação e fez um povo só. Vamos agora para o nosso modelo missionário. A Igreja do Senhor precisa e deve ter seu modelo missionário para desenvolver os seus ministérios. Claro, tudo isto fazem parte da organização. Todavia, devemos entender que o modelo missionário básico de que dispomos na atualidade não se fundamenta em ilustres figuras da história da igreja. Não. Tampouco em projetos pequenos ou médios ou grandes, projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Não é isto. Obviamente, entendemos que os modelos de hoje e os passados merecem atenção a fim de ampliar a nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Devemos, sim, focar o nosso principal modelo de missões que são revelados no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Então, lá no Antigo Testamento, nós já temos a natureza de Deus sendo manifestada a nós, esta natureza missionária. No entanto, nunca devemos nos esquecer que, dado as conexões neurais que influenciam de forma gigantesca
e globalizada a mente das nossas crianças, das crianças da atualidade, né? Crianças, jovens e adolescentes da era tecnológica, a igreja deve sim construir um projeto missionário que abarca todas estas nanolinguagens que é acessíveis a eles, né, na atualidade, para alcançar então a proclamação do Evangelho de Cristo, sobretudo focando a fé em Abraão. Devemos apresentar ao mundo que jaz no maligno a mensagem salvífica do Evangelho transformador, mas exercendo a fé de Abraão, este homem que serve, que foi deixado como exemplo para nós. Lá no livro de Gênesis, vemos Deus chamando Adão. São exemplos aqui da ação missionária de Deus no Antigo Testamento. No livro de Gênesis, nós vemos Deus chamando Adão, dizendo-lhe: Adão, onde estás? Capítulo 3, versículo 9 do livro de Gênesis. Depois vemos Deus convidando todo o povo a procurar salvação, quando através do profeta Isaías ele proclama: ó, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei do que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Versículo 3, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Versículo 4, eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Isto está em Isaías capítulo 55, versículo 1 ao 4, que nós acabamos de ler. Este é o melhor modelo missionário desenvolvido pelo próprio Deus. Ele é o melhor porque ele é desenvolvido pelo próprio Deus. Não foi homem, mas foi o próprio Deus que o desenvolveu. Vamos agora para a segunda parte, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. O nosso primeiro subponto fala sobre o amor de Deus. O amor é a base de todo o plano de redenção da humanidade. Esse amor foi revelado na palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia mostra que Deus é amor. Eis aí a resposta. A Bíblia mostra que Deus é amor. Veja o que João escreve na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículos 8 e 16. Ele diz assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho com propiciação pelos nossos pecados. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que Ele tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. No Antigo Testamento, também vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Moisés, antes da sua morte, como o homem de Deus que era, abençoou os filhos de Israel, descrevendo a majestade de Deus, dizendo: o Senhor veio de Sinai, e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Deuteronômio capítulo 33, versículo 2. Disse mais ainda: na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão, postos serão no meio entre os teus pés, cada um receberá das tuas palavras. Deuteronômio 33, versículo 3. Também contemplamos esse amor na escolha de Moisés por Israel. Moisés disse ao povo, na escolha de Deus, olha, também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel, não a escolha de Moisés, na escolha feita por Deus à nação de Israel. Então Moisés disse ao povo: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque a vossa multidão era maior do que a de todos os outros povos, mas porque o Senhor vos amava. Então Deus, através de Moisés, disse ao povo: olha, não é porque vocês são bonzinhos, não é porque vocês são maior do que outros povos, não, mas é porque eu vos amo. É isso que Moisés disse ao povo de Israel. Está lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 7. Vemos esse amor em seu relacionamento com esse povo num processo de renovação de alianças, em que a sua misericórdia e benignidade são reveladas.
Diz a palavra de Deus em Isaías 54, versículo 5 e versículo 10. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Então, Isaías 54, versículo 5 e versículo 10. É promessa de Deus. Se depender da parte de Deus, ele não retira a aliança de paz que ele fez conosco, mas é o homem que vive sempre quebrando alianças. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado de forma cósmica, quando o próprio Cristo diz: porque Deus amou a este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O Altíssimo é revelado como um Deus amoroso, pois ele mesmo é o amor em essência, ou seja, a ideia mais central, mais plena, mais pura de um ser, e esse ser é o próprio Deus. Vamos agora para o segundo subponto, a redenção no Antigo Testamento. A palavra redenção, ela tem um significado muito importante. Ela significa livrar um escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço efetuado por um redentor ou um resgatador. Ou seja, o redentor é aquele que redime, que resgata, que liberta, que paga a dívida de um condenado e o coloca em liberdade. E não faz desse condenado que ele colocou em liberdade, não faz dele um condenado novamente. Não, ele coloca em liberdade. E é isso que Deus fez conosco. Ele nos libertou através da morte expiatória de Cristo e deu-nos a liberdade. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos. A. Resgate para a libertação de um escravo, Levítico 25, 48 a 55. B. Recuperação de um campo, Levítico 25, 23 a 34. C. Resgate de um macho primogênito, Êxodo capítulo 13, versículos 12 ao 16. D. Resgate de alguém que seria condenado à morte, Êxodo capítulo 21, versículos 28 ao 36. Além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem. Quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo mal, Gênesis 48, versículo 15 e versículo 16, isto aí é Deus agindo de forma redentora em favor do homem. Aí temos também quando Deus declara a intervenção para livrar Israel da servidão do Egito, dizendo: vos resgatarei com o braço estendido. Isso também é uma expressão de resgate de Deus para com seu povo. Êxodo capítulo 6, versículo 6. Isto tudo são expressões da redenção no Antigo Testamento. Agora nós vamos para o terceiro subponto, que vai falar sobre a redenção no Novo Testamento. Devemos entender que o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. A redenção no Novo Testamento é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Cristo Jesus. Paulo escreve isto aos Efésios, no capítulo 1, versículo 7. Nesse caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus Pai, feito por Jesus Cristo, Deus Filho, Tito 2:14, amparada pelo Deus Espírito Santo. E isto nós podemos chamar de reconciliação. Veja o que Paulo escreve. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19. Lembremos-nos que o Espírito Santo acompanhou Jesus Cristo desde a sua concepção no ventre de Maria, na sua trajetória de vida durante os 30 anos, no seu batismo em águas, na sua condução ao deserto para ser tentado,
no seu ministério, que durou um pouquinho mais de 3 anos, na sua agonia no Getsemane, na sua subida na Via Crucis e a sua morte no Calvário, na sua descida à sepultura, na sua ressurreição e ascensão aos céus e na sua segunda vinda para arrebatar a igreja, também na sua volta gloriosa para estabelecer o seu reino milenial. Em todos esses aspectos da vida de Cristo, nós temos o Espírito Santo, nós podemos ver a ação do Espírito Santo acompanhando Cristo em cada detalhe. E este mesmo Espírito que Jesus, ao subir, ao ser assunto aos céus, deixou, ele disse: não vos deixarei órfãos, eu vos darei um outro Consolador para que fique convosco para sempre. Esse Consolador é o Espírito Santo que veio, ficou para nos cuidar, para nos abençoar, para nos consolar, para nos alegrar, para nos despertar. E este Espírito Santo é que vai nos levar ao encontro de Cristo no dia do arrebatamento. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, lembre-se de uma coisa: Jesus está voltando e eu e você precisamos estar preparados. Quando Jesus vier, é o Espírito Santo que vai nos conduzir ao encontro. É o Espírito Santo que vai conduzir a noiva ao encontro de Cristo. Aleluia, ao encontro do noivo que é Cristo. Este resgate aconteceu pela graça de Deus, mas não foi um ato de graça. Foi pela graça, mas não foi de graça. Veja o que Pedro escreveu: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Isso está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Esta redenção está declarada no Novo Testamento, em Hebreus 9, 25 a 28. Todavia, a experiência da redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, em glória, quando então acontecerá a glorificação final do crente. Romanos 8 e 23. Então, nós podemos, na ressurreição de Cristo, ele nos deu a possibilidade, nos deu o direito ele se fez as primícias dos que dormem, ele ressuscitou primeiro, mas nos deu também a oportunidade de ressuscitarmos com ele. Simbolicamente, no batismo, na sua morte, nós somos sepultados no batismo, semelhante à sua morte e ressurreição. Quando levantamos, isso simboliza uma nova vida com Cristo, e no dia da volta de Jesus, nós subiremos ao seu encontro para estar com ele, mas a nossa glorificação completa só acontecerá na vitória final, quando Jesus nos dará esta glorificação, porque nós vivemos parte da glória de Deus. Nós podemos ressuscitar num corpo incorruptível, num corpo imortal, num corpo não sujeito a doenças, mas o corpo glorificado mesmo é só no dia final, quando o Senhor nos dará. Olha, Paulo escreve isso aos Romanos no capítulo 8 e versículo 23. Eu vou ler esse texto e nós já estamos caminhando para o término. Romanos capítulo 8, versículo 23, diz assim a palavra de Deus: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aqui Paulo está falando que a criação, toda a criação geme como com dores de parto. E não só a natureza, nós também, nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E isto acontecerá no dia da vinda de Cristo Jesus. Aleluia, bendito seja Deus. Vamos para a nossa terceira parte, a visão bíblica do caráter transcultural da missão. Um Deus missionário é o primeiro subponto. Podemos ver em toda a Bíblia o agir incomparável do Deus missionário, começando no livro de Gênesis,
o livro que relata a criação de todas as coisas. Na letra A, vemos no momento da queda do homem, Deus propondo uma ação reconstrutora do caráter moral e espiritual do casal edênico através da semente da mulher. Gênesis 3 e versículo 15. Deus faz ali uma proposta. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Isto ali é uma restauração do caráter do casal edênico. A possibilidade deles ser restaurados. Letra B, no dilúvio, quando os homens verdadeiramente incrédulos quanto aos preceitos divinos, o Deus missionário usa Noé, o pregoeiro da justiça, para anunciar uma ação missionária com a reconstrução da arca. Gênesis 6, versículo 13. Letra C, após o episódio da construção da Torre de Babel, vendo Deus que a terra estava cheia de violência, ele, Deus, propõe a eleição de um povo para abençoar todos os demais habitantes da terra. Então, ali temos também Noé e a sua família, que foram usados por Deus para proclamar o evangelho, né? E eles não acreditaram, porque evangelho quer dizer boas novas. Deus tinha anunciado para ele que o mundo seria destruído com água. Mandou ele fazer a arca, ele fez a arca, anunciava aos povos, eles chamavam ele de velho gagá. E é assim que acontece conosco hoje, quando nós falamos que Jesus está vindo. As pessoas falam, está pensando nisso ainda? Nós estamos pensando porque nós estamos em contato com a palavra de Deus, em conexão com a palavra de Deus, estamos despertados esperando a volta de Jesus. Em todos esses textos aqui expostos, a falha do homem está explicitamente caracterizada, bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Assim, o Deus missionário estabelece uma estratégia para abençoar a todos os povos por meio de Abraão. Veja o que diz lá o versículo 3 do capítulo 12 de Gênesis. Está escrito assim: abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. O segundo subponto, a escolha de Israel e sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de um modo especial de um plano remidor de toda a humanidade. Era desejo do Altíssimo, do Deus de Israel, do Deus de toda a terra, era desejo dele que Israel se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa. Era para Israel se destacar, se distinguir. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do seu poder e graça, atraísse o restante das nações. Assim sendo, ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria então o exemplo para as demais nações. Entretanto, Israel falhou, fracassou neste propósito. Aí vejamos a promessa estabelecida em Gênesis 17:8. Olha o que Deus diz: e darei a ti, a tua posteridade, a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Olha, que promessa maior que esta, prometendo a toda a posteridade de Abraão. Esta promessa foi invalidada pela apostasia, pela infidelidade da nação israelita. Em consequência disto, podemos observar o juízo de Deus proclamado pelo profeta Isaías, quando ele diz as seguintes palavras: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isto serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Isaías 24, versículos 5 e 6. Como dissemos lá, Deus sempre fazendo alianças com o homem, propondo reconciliação, mas o homem sempre quebrando a aliança, o homem sempre sendo infiel. Então, que isto sirva de exemplo para nós, que eu e você sejamos fiéis ao nosso Deus, porque Ele nos resgatou. Por isso, Israel foi levado para o exílio da Assíria, segundo Reis 17, enquanto Judá posteriormente foi levada para o cativeiro babilônico, segundo Reis 25 e segundo Crônicas 36. Vamos agora para o terceiro subponto, que vai falar sobre a escolha da igreja. Já que Israel falhou, nós vamos ver agora a escolha da igreja. Quando Jesus se defrontou com a mulher de Samaria, a mulher samaritana, junto ao poço de Jacó,
No seu espírito missionário, ele orientou aquela mulher sobre o verdadeiro lugar da adoração, dizendo-lhe: Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Isso é uma colocação muito interessante. E pouco tempo depois, o apóstolo São João acrescentou, através da revelação do Espírito Santo dada a ele, que Deus também é luz e amor. 1 João capítulo 1, versículo 5, e depois capítulo 4, versículos 8 e 16. 1 João 1:5 diz que Deus é luz, né? E capítulo 4, versículo 8 e 16 diz que Deus é amor. Deus não é um Deus antissocial, mas um Deus social, amigo, inclusivo, amoroso. Esse Deus amoroso sempre desejou que os gentios fossem levados à luz, à salvação por meio de Cristo. Então, isto é o cumprimento, a salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa feita a Abraão de abençoar a todas as famílias da terra. Então, a salvação por meio de Cristo, por meio da morte expiatória de Cristo no Calvário, é o cumprimento divino da promessa feita a Abraão de abençoar todas as famílias da terra nele, em Abraão. E Cristo é a posteridade de Abraão. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a Igreja de Deus, a Igreja do Deus vivo. Essa igreja herdou uma incumbência divina, vinda da parte de Deus, sendo chamada então a participar com Deus na evangelização do mundo, através do Espírito Santo, que nos capacita para realizar tais ações. Sem a presença do Espírito Santo seria impossível realizar a obra missionária, mas com o Espírito Santo nos dirigindo, nos guiando, nos capacitando, nos dando coragem, nos dando intrepidez, segurança, unção, aí nós podemos realizar a obra missionária. Nunca devemos nos esquecer que o Espírito Santo é a presença de Deus no mundo. Ele é um membro da Trindade que também exerce uma ação missionária. Essa ação missionária no sentido de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, pois ele vai aonde ninguém pode ir, ele vai aonde lhe é destinado. E tudo isso ele faz em consonância com o Pai e com o Filho. Por esse motivo, a igreja é chamada para ser sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. Vamos então para a conclusão, já estamos chegando ao final da nossa aula. No decorrer do estudo desta lição, vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a raça humana, desde que aceite o seu convite e obedeça a sua palavra. Isso revela que o plano redentor de Deus está firmado e é fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. João 3,16, porque Deus amou este mundo de tal maneira. Então, a partir de uma família, a partir da família de Abraão, Deus a abençoou, Deus fez aliança de reconquista, de reconciliação, de conserto com toda a humanidade. Mas para isso precisa que essa humanidade inteira se arrependa, se converta ao Senhor. É esse amor que estimula a Igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador, por isso ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem e venham todos ao conhecimento da verdade. 1 de Timóteo capítulo 2, versículo 4. Se você gostou desta aula, meu caro irmão, meu caro professor, meu caro aluno, compartilhe esta aula com toda a sua rede de contato, sua rede social, para que outros possam ser alcançados por esta mensagem salvífica. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, que Deus conceda a você e a sua família, que você esteja preparado até o dia da volta de Jesus. Um forte abraço e até a próxima aula. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.